Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Uma alegria, 19h30 pontualmente. Estamos aqui iniciando a celebração dessa noite. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Você que é membro de uma das comunidades da Paróquia de Luzerna, ou você que está nos assistindo, tem gostado da nossa celebração, tem nos acompanhado na página do nosso Facebook, ou então aqui pela Rádio Luz 104,9. É uma alegria ter você também, lembrando que temos o aplicativo da Rádio Luz, que você pode baixar no seu celular e ouvir a Rádio Luz através do sinal do seu celular. Já pedimos, né, se você quiser fazer o seu pedido de oração durante esse tempo que vamos ter, seu motivo de intercessão, você pode nos mandar sua mensagem ou pelo Facebook mesmo, ou então se você quiser mandar pelo WhatsApp, o número está aqui embaixo, você pode ler, é 999-22-5841, mande seu pedido, teremos um momento de intercessão no final. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui conosco nessa noite, nós queremos iniciar esse tempo de louvor, de culto a Deus, através de uma palavra que já vai nos introduzir no tema que estamos estudando aqui sobre o livro de Apocalipse, que se encontra em Apocalipse capítulo 4, versos 8 em diante, que diz o seguinte: de dia e de noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante dele, que está sentado no trono, e o adoram, aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é o nosso Deus. És digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade elas existem e foram criadas. E é por causa desse Deus, nosso Senhor, digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de todo poder, é que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos unidos no mesmo espírito e no mesmo propósito. Portanto, queremos iniciar esse nosso tempo de louvor, de adoração, de culto, pedindo a Deus que o seu Espírito, a sua presença, esteja conosco, você aí na sua casa, com a sua família, eu aqui no estúdio da Rádio Luz, e assim podemos ter esse tempo, conectados pelo Espírito de Deus, na certeza da sua presença, da sua companhia e do seu agir em nossas vidas. Convido você ao momento de oração. Querido bondoso Deus e Pai, nós queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor venha estar presente aqui entre nós. Nós não nos reunimos nessa noite, nem em meu nome, nem no nome da Igreja Luterana, mas nós nos reunimos aqui, em teu nome. O Senhor que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor que reina para todo sempre. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o poder. Pedimos que o teu Espírito esteja conosco, nos dando entendimento da tua palavra, nos dando compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar e revelar para nós. Que o teu Espírito esteja conosco, confortando e consolando os nossos corações e nos trazendo esperança de um amanhã melhor, na certeza de que a história não está determinada pelos fatos, pelas catástrofes. A história não está determinada pelo mal no mundo, mas o Senhor tem nas tuas mãos a chave da história. E é por isso que podemos crer em Ti, por isso que podemos confiar em Ti. Assim te pedimos, Deus e Pai, fica conosco, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém. Nós queremos ter agora o nosso tempo de louvor, de adoração a Deus, nos lembrando dessa passagem que lemos e que nos lembra que Ele é único. Ele é o único Deus, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Cante conosco nessa canção. Você pode, se você está nos acompanhando no Facebook, você pode perceber
que a legenda está abaixo ali. Cante conosco essa canção em louvor a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor e coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Queremos também ter esse momento para cantarmos uma próxima canção. O título dela é Muitos Virão Te Adorar, baseado também no texto de Apocalipse, Apocalipse 5, dos versos 9, diz: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu constituísse rei e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Cante conosco essa belíssima canção, lembrando que a legenda está embaixo aí para você acompanhar e cantar em sua casa. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi,
consagrar e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Como você tem acompanhado ao longo dessas semanas, nós temos nos aventurado pelo livro de Apocalipse, esse que parece ser um momento muito propício da nossa história, diante de tantas coisas que temos visto ao longo desses meses, e estamos, parece que, cercados de sinais aterrorizantes, não é verdade? São vespas assassinas nos Estados Unidos, terremoto no México, vulcão que ficam entrando em erupção, nuvens de gafanhoto que assolam aí o sul do nosso país, e claro, o Covid que tem mudado a história e a trajetória de todos nós de uma maneira muito intensa e muito forte. E nos perguntamos, será que o mundo está acabando? Será que é o fim? Será que esses são será que são sinais dos finais dos tempos? Se você tem acompanhado conosco essas semanas que temos estudado o Apocalipse, facilmente você vai se lembrar que temos dito que não, que Apocalipse não é um livro que fala sobre o final dos tempos. Apocalipse é um livro que fala a respeito da revelação de Jesus Cristo. Portanto, em cada bloco, nós podemos observar que Jesus é revelado e apresentado de uma forma. Vimos semana passada que falamos sobre a revelação de Apocalipse que é feita às igrejas. E nós percebemos que como as igrejas, elas têm marcas positivas e carregam também marcas negativas, porque de alguma forma deixaram de expressar ao longo da sua história a marca do Cristo que elas anunciam. E hoje nós queremos continuar olhando essa história e avançar sobre o livro de Apocalipse. E eu gostaria de convidar você para lermos esse texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, verso 1 diz: Depois dessas coisas, olhei adiante de mim e estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como uma trombeta disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Muito interessante, porque a nossa história de hoje ela começa com uma porta aberta. Assim como nós terminamos a nossa reflexão semana passada falando sobre o convite de Jesus àquela igreja de Laodiceia, que dizia: Eis que estou à porta e bato, se você abrir, entrarei, cearei com você e você ceará comigo. O convite de Jesus para o encontro, relacionamento, é isso que significa a porta. A porta é o símbolo do encontro, do reencontro. Nós estamos separados por paredes e a porta é isso que abre um caminho para nos aproximar e nos reconciliar. E aqui, diante dessas imagens e dessas visões que o apóstolo João recebe, ele recebe um convite da parte de Deus para olhar a história. E quando ele recebe esse convite, ele diz: Olha, João, vocês, humanos, vocês veem só uma parte da realidade de toda a história. E eu quero te convidar para olhar a história de uma maneira ampliada, para você ter uma perspectiva diferente de como as coisas acontecem. Muitas vezes nós ficamos atemorizados, ficamos desesperançosos, ficamos apreensivos, porque de fato nós só enxergamos uma parte. E o convite dessa noite é o convite feito ao apóstolo João para a gente olhar a história de uma maneira e de uma perspectiva, da perspectiva de Deus.
olhar a história da perspectiva da eternidade, olhar a história da perspectiva de quem tem o controle sobre toda a própria história. E assim começa esse encontro. O verso 2 diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circulava o trono, e ao redor do qual estava outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam assentados 7 lâmpadas de fogo, que são os Espíritos de Deus. Uma imagem importante no livro de Apocalipse, um símbolo importante é o trono. O trono, ele aparece 67 vezes ao longo do Novo Testamento em diferentes cartas, e diferentes autores se revelam, manifestam, falam a respeito do trono. 47 vezes nós encontramos a palavra trono inteiro no Apocalipse, e 12 vezes encontramos apenas nesse capítulo 4. O que representa o trono? O trono é o símbolo do poder. O trono simboliza o lugar de governo, assim como um rei tem um trono, e ali é o lugar onde ele governa, onde ele delibera as suas leis, onde ele dá as suas ordens, onde ele estabelece o seu comando. Assim também João descreve essa realidade de que existe uma dimensão onde existe um trono, e esse trono é o lugar onde existe um governo, onde existe um rei. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não estamos lançados à nossa própria sorte. A primeira notícia de hoje é que existe um governo nesse mundo. Nesse mundo em que muitas vezes percebemos, nos sentimos um mundo abandonado e às vezes caótico, desgovernado, parece sem esperança. Mas a primeira coisa que João percebe é que ao lugar onde ele se encontra existe um trono. E o que ele vê nesse trono? Ao invés de dizer que ele está sentado no trono de Deus, ele vai descrevendo a Deus os recortes e vai mostrando que ali estão presentes 24 anciãos. Esses 24 anciãos, que são 2 vezes 12. 12 é o número da administração utilizado em várias vezes na Bíblia. 12 eram as tribos de Israel, 12 eram os apóstolos. E junto com ele, então, governam aqueles que foram convidados por Deus a fazer parte da sua administração aqui na terra. Aqueles que representam o povo de Deus aqui na terra. Essas figuras a gente pode perceber na nota de rodapé da sua Bíblia. Há várias menções sobre o livro de Ezequiel, do livro de Isaías, onde fala sobre essas figuras, esses símbolos. As pedras, essas pedras, elas simbolizam a raridade e a beleza. A raridade e a beleza de Deus. Deus que é um Deus único, incomparável. Não há como descrevê-lo, seu nome é impronunciável. Aquele que está sentado no trono não são como aqueles soberanos, imperadores romanos, que exerciam muito poder, manifestavam o seu poder através do medo, da força, da violência, mas todos eles passaram, todos eles morreram, todos eles foram substituídos. Aqui nesse trono está alguém raro, de uma beleza única. O arco-íris que estava ao redor do trono simboliza essa aliança de Deus com o ser humano, a aliança da vida, a aliança de Deus para com o seu povo, Deus que cumpre as suas promessas. Essas pedras preciosas, elas refletem a luz, a beleza da luz. Assim, nossa vida em Cristo se torna mais colorida, mais brilhante, mais intensa. O que está ao redor desse trono? Ao redor desse trono
estão então os 24 anciãos. Significa que nesse governo que Deus exerce aqui na terra, Ele não o faz sozinho. Ele faz junto conosco. Significa que na terra nós não vivemos um destino. Deus está escrevendo a história junto com aqueles que desejam caminhar com Ele, servi-lo, obedecê-lo e serem instrumentos da sua graça aqui na terra. Apocalipse 4, versos 6 a 8 diz: também diante do trono havia algo parecido como um mar, um vidro claro como cristal, e no centro ao redor do trono havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás, e o primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto de homem, e o quarto parecia uma águia quando voa. O que está no centro do trono? Ao redor do poder de Deus está a sua criação. Já falamos aqui, o número 4 representa a criação de Deus, por isso representado em várias manifestações na natureza. As 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, as 4 fases da lua, representam, o número 4 representa a criação de Deus. E diante dele tem esses animais que representam essa criação. O leão representa esse animal selvagem, o mais feroz de todos. O boi é esse animal doméstico, o mais forte de todos. O ser humano representa a excelência da criação, o mais sábio de todos. A águia representa essa ave mais audaciosa do que todas. Essa criação está diante de Deus, junto com o seu trono. De dia, verso 14 a 11 diz: de dia e de noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, o que é, o que há de vir. E toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àqueles que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e diz: tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e a tua vontade elas existem e foram criadas. Nesses últimos versos, João descreve o que está acontecendo. Até então, ele descreveu quem eram os personagens ao redor desse trono. Agora, ele diz o que esses personagens fazem. E esses personagens, eles celebram um culto a Deus. Um culto de louvor, de adoração. E muitas vezes nós menosprezamos o tempo em que estamos em celebração a Deus. E aqui mostra essa realidade. Um tempo de celebração, um tempo de canto, de música, um tempo de palavra, um tempo de oração, de súplica e de intercessão. Aqui está o retrato daquilo que faremos quando estivermos reunidos com o nosso Deus. Estaremos diante dele com a nossa vida, prestando culto, honra, louvor e adoração. E tudo que aqueles seres estão fazendo é lembrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é gracioso. E aí nós vamos para o capítulo 5, que fala então, verso 1 a 4, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Esse é o quadro, meus queridos, da história sem esperança. Quem pode abrir o livro? Ninguém pode fazê-lo. E João chora. João chora muito, um choro de tristeza, um choro de desespero, um choro de desesperança. Porque diante da história não havia ninguém capaz
de revelar a história? Quem poderá dar sentido e esperança para a nossa vida? A nossa vida pessoal e a nossa vida como estamos vivendo aqui, quem de nós pode dar sentido e esperança? Se a nossa esperança estiver apenas naquilo que os nossos olhos contemplam, na realidade que está à nossa volta, naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo promete, o que nos resta é choro e lágrimas. Versos 5 e 6 diz: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia estar morto, de pé no centro do trono. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituísse reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Jesus é o cordeiro digno de abrir o livro. Ele parecia estar morto, mas estava vivo, de pé. Uma clara referência a Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição e a sua vitória. Ele não está deitado, morto. Ele está de pé, vivo. De pé em cima do trono. E o que nós vamos ver daqui para frente, meus queridos, é que nesse culto tem um livro. Nesse culto há um livro e esse livro é aberto e revelado por Jesus Cristo. Esse livro é uma clara referência à palavra de Deus, à Bíblia. Quem pode interpretar? Quem pode abrir e revelar o que está escrito? Ora, sobre a Bíblia nós sabemos que existem muitos debates, mas pouca fé. Existem muitas cópias, mas pouca leitura e pouco conhecimento. Existe muito zelo, mas pouca devoção. Existem muitas manipulações, mas pouca conversão ao seu grande e verdadeiro conteúdo. Quem pode abrir nossas mentes para que possamos compreender o que está escrito na palavra de Deus? Quem pode nos revelar o conteúdo? Jesus é a única forma de compreendermos o que está escrito no livro. Nós podemos tirar vários ensinos, belíssimos ensinos, inclusive podemos tirar da palavra das Escrituras, podemos justificar boas causas e também justificar más causas, assim como foi ao longo da história. Pessoas usaram a Bíblia indevidamente para justificar a escravidão, para justificar a pena de morte, para justificar o preconceito, para forjar guerras, forjar mentiras, roubos. Por quê? Porque interpretaram de maneira errada. Tiraram o centro das Escrituras. Tiraram os óculos que nos fazem ler a Bíblia como ela devem ser lidas, a saber, o próprio Cristo. Se tiramos Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e obra de graça, a Bíblia simplesmente se torna um livro para ser feito o que quiser ser feito. Portanto, Cristo é a forma como nós podemos ler e entender as Sagradas Escrituras. Se permitirmos que Cristo abra os nossos olhos para compreendermos a verdade, Ele é a chave para entendermos a palavra de Deus. A palavra de Deus aponta para Ele e Ele revela a palavra. E o que vamos encontrar quando lermos a Bíblia com foco em Cristo Jesus? Nós veremos um propósito para as nossas próprias vidas. Encontraremos sentido na nossa existência. Entenderemos qual é o nosso papel para o qual Deus nos tem chamado. Quando Ele diz que Ele nos constituiu sacerdotes que reinarão sobre a terra. Ou seja, Deus está formando e arregimentando um povo para servir a Ele aqui na terra. Um povo que vai servir a Deus e vai governar com Ele aqui na terra. Hoje, já neste tempo. E como entendermos a história?
O que veremos nos próximos capítulos vai ser uma visão panorâmica, belíssima, mas ao mesmo tempo nós teremos que ser muito breves, não poderemos entrar em todos os detalhes. Mas o que nós vemos aqui são selos, e esses selos vão ser abertos um por um, e cada um desses selos revela um aspecto da história da humanidade. E eu condensei aqui todos eles para que fosse mais fácil a nossa compreensão aqui. Capítulo 1 diz: o primeiro dos 7 selos é um cavalo branco, seu cavaleiro empunha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalga como um vencedor, determinado a vencer. O segundo selo, então, saiu um outro cavalo, e esse era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo, um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. O quarto selo, um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Os cavalos eram usados como armas de guerra antigamente. Eles não eram usados como animais de trabalho, como hoje ainda usamos. Eles eram tanques de guerra, eram usados em batalha, eles eram organizados para servir exércitos. E esse é o primeiro cenário da história. O que Jesus revela para João é que diante da história nós temos um mundo que vive em batalhas e conflitos. E se olharmos para trás na história, o mundo sempre viveu em guerra, sempre viveu em guerra. Pessoas contra pessoas, povos contra povos, nações contra nações. Dentro da própria nação, as pessoas em grande conflito, que se expressa toda sorte de violência. Violência verbal, violência relacional e até pior delas, a violência física extrema, que é a própria morte. Não é assim que temos vivido em nossos dias? Tantas expressões de violência, tantas expressões de guerra, em nosso país tantos conflitos, um contra o outro. E sempre foi assim, a guerra é a condição humana. Ser humano é estar em conflito e guerra. Sempre houveram guerras ao longo da história. No começo eram com pedras e paus, hoje são com sofisticadas armas, sejam elas químicas, sejam elas físicas, sejam elas tanques, bombas. Mudam-se os motivos, mudam-se as armas, mas as guerras sempre estão por aí. O primeiro cavaleiro apresentado aqui é o cavalo branco. O cavalo branco significa santidade, luz, pureza. Ele possui um arco, como o arco da aliança, e tem uma coroa. Ele é rei, ele sempre esteve na história, e ele é o vencedor. Esse cavaleiro vai aparecer mais tarde, depois no capítulo 19. Esse cavaleiro representa Jesus Cristo na nossa história. Sua vontade e seu espírito sempre estiveram nesse mundo, lutando contra as forças do mal. Ele inicia a história. É assim que João apresenta ele no seu evangelho. No princípio, ele era Deus e ele estava com Deus. A vontade de Deus sempre esteve ao longo da história. Os valores de Deus sempre estiveram ao longo da história. A vontade de Deus sempre se manifestou ao longo da história. E essa vontade de Deus contra esse cavaleiro, vão se levantar 3 cavaleiros do mal. O cavaleiro vermelho, que representa a guerra, um cavalo sangrento, cruel, que torna a vida miserável e com muito sofrimento, morte, luto, desesperança, caos, ódio, vingança, violência e tudo o que ela produz. Mudam-se as armas, mudam-se os motivos, mas a guerra está sempre presente. O cavalo preto representa a fome. A fome é fruto da desigualdade de todas as formas. Aqui ela é representada por uma balança injusta. Uma balança que uns têm mais e outros têm menos. Nós justificamos muitas vezes a fome no nosso mundo por acreditar
que uns merecem mais do que outros, e porque uns se esforçam mais do que outros, porque uns são capazes mais do que outros, e assim a gente fica perpetuando a injustiça de todas as formas. E nós fechamos os nossos olhos para não aceitar que para que uns tenham mais, outros precisam ter muito menos. A isso nós chamamos de ganância. A ganância e a fome sempre estiveram presentes no mundo. De um lado do mundo, uns morrem de obesidade. Do outro lado do mundo, uns morrem de desnutrição. Quanto mais tecnologia para produzir alimentos, maior o abismo da injustiça e mais pessoas morrem de fome. O cavalo amarelo, aqui a cor na verdade não é amarelo, é uma cor pálida. Ou usaríamos aqui no nosso português a cor de burro quando foge. Algumas traduções falam verde, outras amarelo, aquela cor de quem está doente. O cavalo amarelo é a doença. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós trabalhamos, a maneira como nós descansamos, o excesso da tecnologia, as grandes demandas do mercado vão criando todo esse caos que nós vivemos. E toda sorte de doença vai sendo manifesta. E hoje estamos diante de uma dessas pandemias que ao longo da história tem volta e meia aparecido. Covid-19 não é a primeira grande doença e não será a última. E com a doença, com as epidemias, com a patologia, vem todo o sofrimento que nós temos experimentado de diferentes formas. E essas são as três dimensões do ser humano. A guerra, que ataca as nossas relações, a fome, que ataca o nosso ecossistema, as doenças que atacam o nosso corpo. Será justo essa batalha de 3 contra 1? Mas o convite desse cavaleiro branco de Jesus Cristo é: venha e lute com ele. Venha e lute. Lute com as armas que ele tem nos dado. Contra a guerra, a paz, a reconciliação e o perdão. Contra a fome, a justiça, a solidariedade e a misericórdia. Contra a doença, a cura, a vida e a ressurreição. Capítulo 6 fala do 5º selo. Almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? O 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um forte vento. A realidade da guerra, da fome e das doenças não é a única realidade. Aqui João tem mais 2 possibilidades de olhar para a história. Uma delas é marcada pelo sangue desses guerreiros, dos mártires. De homens e mulheres que morreram por causa do Evangelho. De homens e mulheres que, por causa de quererem lutar contra as guerras, de trazer paz, de trazer justiça, de procurar a igualdade e dar o sofrimento, dar o testemunho em Cristo Jesus, foram ceifados com a sua própria vida. Eles que estão vestidos de veste branca, dadas pelo próprio cavaleiro, eles testemunham a favor da história. E é assim, meus queridos, que sempre houve e sempre haverá perseguição para aqueles que se opõem a essas forças, para aqueles que se opõem à guerra, para aqueles que se opõem à injustiça, para aqueles que se opõem à saúde, à vida. Esses sempre serão perseguidos e esses sempre serão mortos. Portanto, a história também é contada por esses homens e mulheres que deram a sua vida por causa do Evangelho de Jesus Cristo, porque buscaram o reino de Deus, porque eles serão perseguidos. Por fim, o último selo nos lembra das catástrofes naturais e das pragas. Não é de hoje que temos terremoto, tsunami, não é de hoje que temos vulcões, tempestades e tornados. Esses desastres naturais parecem sempre estar
presentes na nossa história. Mas como ter esperança diante dessas más notícias? Como olhar para a nossa história e nos alegrar com o mundo em que vivemos? E aí João, ele abre o último selo, o 7º selo, que está descrito no capítulo 8, verso 1 e 5. E aí já vamos para o desfecho da nossa história. Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por volta de meia hora. E viu os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça de incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A história contada em Apocalipse termina com um grande silêncio. E esse silêncio não é um silêncio de quem não sabe o que dizer. Não é um silêncio de quem está apavorado, mas é um silêncio de reverência, um silêncio de respeito, um silêncio de expectativa, um silêncio de quem aguarda algo melhor do que as suas próprias palavras. E o que vemos, ou melhor, o que ouvimos? O que ouvimos são as orações. Queridos, nós desprezamos o poder da oração. Nós desprezamos o poder da intercessão. Nós desprezamos o poder da súplica, da intervenção de Deus na história. A história de Apocalipse nos lembra que Deus usa as orações dos seus homens e das suas mulheres. Deus usa a oração daqueles que se achegam a Ele como um combustível para o agir dele na história. A oração tem um papel muito importante no decorrer da nossa história. A oração nos sintoniza com o Cordeiro que está no trono. A oração mobiliza o poder de Deus. Por isso, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, todas as vezes que você ora no silêncio do seu quarto, todas as vezes que você ora junto com as pessoas, 2 ou 3, nós estamos enchendo esse cálice, esse incensário de Deus para que Deus intervenha e haja na história. Celebramos o nome de Jesus Cristo, oramos, intercedemos, nós participamos com essa transformação da história, como um grande grupo de resistência aos poderes do mal que assolam a terra. Qual é o resultado da história narrada aqui em Apocalipse? Ela inicia com um cavalo branco guerreando contra os outros, ou seja, a história começa com Jesus Cristo e ela termina com Jesus respondendo às orações dos justos. Podemos concluir algumas coisas rapidamente. Primeiro, que não há nada de oculto diante de Deus. Não há nada que aconteça por acaso, não há nada que aconteça sem o consentimento de Deus. Ainda que muitas vezes nós não compreendamos toda essa realidade, Deus não está alheio a nada. Ainda que nós não compreendamos todos os propósitos de tudo o que vemos, Deus não está sem o governo e sem o controle. A Bíblia não nega o mal, não nega o mal no mundo. Mas a Bíblia também não embeleza aquilo que é feio na história. Mas ela amplia a nossa visão e nos lembra que a história existe um trono, um governo, a saber, Jesus Cristo que foi morto, que está vivo, o Cordeiro morto que está de pé. Apocalipse não nega o mal e a ação do mal no mundo, mas nos lembra que o mal tem um limite e o mal tem um fim. A primeira palavra não é do mal, e nem a última será do mal.
O mal tem um período de ação no mundo. E esse período está chegando ao fim. Muitas vezes o enfoque dos nossos cultos está na tradição, na manutenção dos nossos membros, na sobrevivência da nossa igreja, na realização dos ofícios, em resolver os dilemas e os problemas pessoais. Isso tudo é muito importante, mas isso não é o essencial. Apocalipse nos lembra que o centro da nossa adoração, o centro do nosso culto a Deus, precisa estar em Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro, que parecia estar morto, mas está vivo. Quero convidar você a fechar os seus olhos para terminarmos essa palavra de oração. E queria que você ouvisse essa última palavra de Apocalipse capítulo 7, versos 9, diz: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostravam com o rosto em terra, diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a sua lágrima. Amém. Queremos ouvir essa próxima canção, também baseada num texto de Apocalipse, que nos lembra que no centro da história está Jesus Cristo. A Ele nosso louvor, nossa honra e nossa glória. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus. Antes de termos a nossa oração de intercessão final, também queremos aqui dar uns rápidos avisos. Dizer que ainda permanecemos dessa forma, os cultos online estão sendo disponibilizados tanto domingo de manhã com meu colega Alexandro Coelho, que está sendo gravado e transmitido aí pelas nossas redes sociais, e o culto aqui à noite, às 19h30. Você também pode participar, assim, enviando seu pedido de oração, mantendo assim a nossa rede de devocionais, o nosso plano de leitura que a gente realiza durante toda a semana. Se você quiser participar desse plano de leitura bíblica, você pode acessar a página do nosso Facebook, o nosso Instagram, ou então o YouTube. Você tem acesso então a esse material que tanto eu quanto o colega Alexandre temos preparado aí para o alimento do nosso rebanho, né? Queremos também pedir que os membros da nossa comunidade possam então procurar os seus presbitérios e continuar mantendo as suas contribuições para a manutenção do nosso trabalho na nossa paróquia. E agradecer aqueles que, de uma forma especial, têm sempre trabalhado durante a semana, tanto as equipes de louvor, de técnica, Erval Vídeos, enfim, o pessoal que tem sempre estado aí nos bastidores para tornar esse culto possível. Vamos orar então. Queria que você tivesse seu tempo de intercessão, fechar seus olhos. Queremos ter uma palavra de oração e gratidão ao nosso Deus, querido Deus e Pai. Muito obrigado por nos lembrar através dessa palavra que o Senhor está no centro da história. Nada escapa ao governo das tuas mãos. Se por um tempo passamos por guerra, aflição, sofrimento e pandemia, esta não é a última palavra e essa não é o final da história. O final da história é que o Senhor ouve as nossas orações. O Senhor atende aos nossos clamores e às nossas súplicas. O Senhor leva a sério o desejo do nosso coração e o desejo de servirmos e colocarmos a nossa vida diante de Ti, para sermos instrumentos de bênção, de nos juntarmos com Cristo, a lutarmos no mundo de guerra, no mundo de doença e no mundo de injustiça. E o melhor de todas as notícias é que nós já sabemos de quem é a vitória. A vitória é de Cristo que está no trono. Aquele que parecia morto, mas está vivo. Oramos, Senhor, e pedimos pelas pessoas que nos inscreveram, pela saúde da Luísa Nunes, da Neiva Feltes, da Wanda, que está na UTI já há 20 dias, da Célia, da Eli Cru, que está hospitalizada, lutando com a recuperação da sua cirurgia, de todos aqueles que têm alguém adoentado em sua família e que não registraram o seu pedido aqui, mas sofrem com a dor deles, sofrem com o sofrimento deles. Nós te pedimos, ó Pai, estenda a tua mão de graça, a tua mão de bondade, a tua mão de justiça. Ó Pai, tu que tens nas tuas mãos a chave da morte e da vida, pedimos, restaura a vida desses queridos. Traga paz, consolo, traga esperança em ti, Jesus. Oramos também pela família da Eliane Vaires, da Ivone Debos, pelas famílias que estão em tempo de Covid, lutando com
com todas as suas restrições, com toda a sua mudança de vida, com a questão da diminuição dos recursos, com a perda do emprego, com às vezes a falta de perspectiva. Dê a elas esperança, consolo, que a gente possa se mostrar solidário nesse tempo e ajudar aqueles que estão com dificuldades. Oramos pela Marcele Nunes, pelo Eduardo, e também te agradecemos, ó Pai, pelo aniversário da Rejane Bilibil, da Volvo, da Dona Berta Lamp. Agradecemos pela vida delas, por mais um ano que se renova. E por todos aqueles que completaram mais um ano de vida ao longo dessa semana. Agradecemos pelo cuidado, pela vida, pela saúde. Oramos, Senhor, pelo final dessa pandemia. Oramos para que, Senhor, as pessoas, os nossos cientistas, os nossos médicos, achem uma vacina. Oramos para que as pessoas possam descobrir um tratamento mais efetivo. Agradecemos aos médicos, à equipe de saúde que tem estado na frente da luta dessa pandemia. Oramos pelos nossos governantes, que possa haver justiça, que possa haver ordem, que possa haver direção. Nós também, Senhor, oramos pela esposa do pastor Adriel Rasch. Oramos pelo falecimento da sua mãe, que o Senhor traga consolo, conforto. Agradecemos a cirurgia do pastor Arno, que ocorreu tudo bem essa semana. Obrigado pelo teu cuidado com aquela família. E tudo mais, Senhor, nós oramos na oração que o Senhor tem nos ensinado, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, uma boa semana, uma abençoada semana. Que o Deus de graça e paz te acompanhe. Que o Deus que reina no trono do universo te acompanhe. Que Ele transforme a tua desesperança em esperança, a tua tristeza em alegria. Que Ele possa caminhar contigo e que a sua fé possa ser renovada nessa semana. Fique com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até semana que vem. Encerramos com uma música que nos lembra das promessas do nosso Senhor. Deus abençoe. Firme nas promessas do seu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar,
promessas de